Graça e paz, bom dia. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Bom estarmos juntos em mais uma manhã conversando sobre a Palavra do Eterno. O programa essa semana foi bem assim, né, diferenciado. A gente não seguiu. O Espírito Santo é bom, né? Graça e paz, pastor Juan Cruz, bom dia. Graça e paz a todos, pastores, bom dia a você que nos acompanha. É sempre bom fazer parte desse tempo nessa manhã, onde somos ministrados pela Palavra do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, pastor. Bom dia. Graça e paz, pastor Cristiano, pastor Juan, irmão querido que está sempre nos acompanhando. Tem um dia de paz aí. Eu tinha um Fusca, a placa dele era 1043, um Fusquinha amarelo. E esse Fusca ele não parava por nada, meu irmão. Uma vez arrebentou o cabo de embreagem. Acabou. Primeirinha, liguei na chave, ele saiu, né, sem embreagem, passava a segunda no tempo, o Fusca não parava. Arrebentou o cabo do acelerador. Fui lá atrás, acelerei o bichinho, botei a caneta, ele foi embora. Nós estamos acostumados a dar um jeitinho brasileiro, como diz, né, algumas expressões, para tudo. Eu já fui em uma casa, né, e a casa de uma certa posse, né, e eu estou vendo lá o tanque, né, e um pano amarrando a torneira. Porque estava a carrapeta. Quanto custa a carrapeta, pastor? E já tinha... sei lá... R$5, talvez. Não, pastor, carrapeta não chega a isso. Vende o reparinho, não sei. Não, a carrapetinha da torneira do tanque, cara. E amarrado com um pedaço de pano. Eu já vi uma mangueira assim, o cara pegou uma sacola do Extra, foi lá e estava vazando, amarrou a sacola do Extra na mangueira, vazava mais água e gastava mais água do que se comprasse uma mangueira nova. A gente vai dando jeitinho. Não, antigamente tudo. Lembra do bombril na antena da televisão? Se tratando dessa nossa peregrinação espiritual, a gente também vai dando jeitinho, gente. E a gente não arrebenta um cabo de embreagem, a gente não quer parar para consertar. Ou então troca de endereço. É forte isso. Forte isso. Porque até o outro lugar saber, perceber, levou mais um ano, mais dois, aí tu troca de novo. Sabe? Uma carrapeta tão barata e a pessoa quer dar um jeitinho de amarrar. Às vezes você gasta um dinheirinho a mais para trocar a borracha, a mangueira do jardim, mas o que você está economizando de água, mais tarde você... E a gente não tem esse discernimento. É porque a pessoa pensa na água, por exemplo, naquilo que vem na conta. Se é que tem conta. Mas é o precioso, né? E alguns, por não pagarem a conta, não conseguem perceber o valor. Né? Forte. Entendeu? Porque acho que o valor, confundem valor com preço. O preço é uma coisa, valor é outra. Entendeu? E nem sempre o preço que você paga é o valor. Entendeu? Às vezes o preço que você acha caro ainda nem se compara ao valor. Entendeu? Por exemplo, plano de saúde. Pô, paga tanto, que é muito... Tá, mas quanto vale a saúde? Qual o valor da sua vida? Qual o valor da saúde? Qual o valor de ter um recurso? Então, é só um exemplo entre preço e valor. Se tratando de Jesus, né? O valor daquilo que é o sangue dele para nós, né? Ele não tem preço. Quando a gente constrói esse pensamento que a gente sempre dá jeitinho, se tratando da nossa vida, e não precisa ser cristão para isso, não precisa ser cristão, não precisa estar em uma igreja, uma denominação, não precisa disso. A gente vai vendo o quanto a gente vai dando jeitinho para algumas coisas, negociando algumas coisas, que se a gente às vezes só imprimir um pouquinho mais de esforço, né, a gente resolve o problema e não tem prejuízo. E a gente não tem esse discernimento hoje, né, pastor Márcio? É verdade. E na realidade, cara, para muita gente se dar um jeitinho se tornou algo muito, muito comum, né, muito normal para as pessoas que estão na igreja. E aí você trata aquilo que a sociedade empurra isso para a população. O cara não é casado. União estável. Entendeu? Dá um jeitinho. União estável, você paga lá um valor, acho que é R$80 o contrato. O casamento é 600. Hoje está quase 1.000 já. Entendeu? Tá 800 e alguma coisa. Faz 13 anos que eu casei. Então, e aí a pessoa vai se adequando a isso. Por quê? Porque é mais fácil, né? Porque olha para o preço, mas não o valor daquilo. Né? É união estável só para ela ter direito ao plano da empresa e tal, mas não vê o valor daquilo que é um casamento, do que é fazer as coisas todas da forma correta. E na igreja, vida espiritual é a mesma coisa, pastor. As pessoas dando um jeitinho no dízimo, irmão.
Dá um jeitinho. Aí esse mês, Senhor, tu sabe esse mês. Aí mês que vem eu... Cara... A gente tava numa conversa com um casal e a gente trouxe uma frase, e aí eu lembrei dela aqui de novo, falando de coisas tão pequenas, né? O jeitinho. E aí também quando você não dá um jeito, não um jeito de paliativo, mas não toma a vergonha na cara e conserta coisas tão pequenas, elas acarretam prejuízos enormes. E talvez prejuízo de valores, né? Que é da própria vida. E a frase é assim: por causa de um prego, perdeu a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu-se a entrega da mensagem. E por causa de faltar a mensagem, perdeu-se uma guerra. Então, quer dizer, um Algo prego. pequeno, né? Uma guerra, quando nós falamos aí, perdemos uma guerra, quantas vidas a gente está falando? Qual o valor, né? Empregado numa guerra, o valor de vida, quantas famílias foram destruídas, e aí tudo por causa de um preguinho na ferradura. Que tem coisas tão pequenas que estão soltando, e a gente, depois eu resolvo, e aquilo pode desencadear em grandes perdas na nossa vida. Outro dia, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu aluguei uma casa, mas na casa tem um gato de água. Rapaz, na minha inocência, assim, na minha mente, um bicho, um gato de água. Eu falei, gato de água. Gato de água. Depois, aí que eu me toquei. Pastor, o que eu falei assim, filho? Vamos da casa para entrar lá em contato com quem tem que entrar e pedir para acertar a situação. Mas não foi eu que coloquei, pastor. Eu falei assim, mas olha só, cara. Eu falei, mas quer ganhar o gato? O mas, gato é seu? Mas devolve. Quando vier uma notificação, uma multa, vai para você. Por quê? Você tá usufruindo desse erro, filho. Então, alguém deu um jeitinho lá e você vai ficar compartilhando desse erro. Então, as pessoas, às vezes, por conta da facilidade, mas não é do bênção, preço... Não é bênção? Lógico que não é. Só um gatinho. Lógico que não é. E tem gente que pensa assim, como o pastor Juan está brincando aqui. Não, sabe que é errado, sabe, tem consciência disso, mas quer arranjar um lugarzinho dentro da memória, da cabeça, do coração ali para dizer agora que é eu entendi válido. por que falam que gato tem 7 vidas. Tem gato d'água, tem gato de luz. Isso aí já tem internet. Tem gato de internet. Já falamos de 3 vidas do gato. Entendi agora. A gente constrói esse jeitinho brasileiro, parece que Jesus ele vai aliviar pra gente. Tem gato né? no futebol. Na idade, a 4. A gente acha que Jesus vai aliviar pra gente. Constrói esse pensamento. Alguns pensadores, pastores, a igreja constroem isso. Querem ser profetas como Ezequiel. Tu sabes, Senhor. Aí a gente vê Adão, né? Lá em Gênesis 3, um homem disse à mulher... Disse, a mulher que me destes para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Tentando dar um jeitinho. Aí, quando acontece, né, a gente vê o diabo tentando colocar a culpa na Eva. Né? 13 diz assim, então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? A mulher responde, a cobra me enganou, dá um jeitinho, e eu comi. Como é que Deus age nessas situações? Né? Quais são as consequências quando a gente não observa o jeitinho que a gente dá para algumas coisas? 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Maldito. 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos, e teu desejo para teu marido ele te governará. 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então a gente precisa ter discernimento que às vezes um jeitinho que a gente dá, seja um gato, negocia alguma coisa, repercute lá na frente, em tantas coisas da nossa vida, e às vezes a gente quer questionar, mas o que está acontecendo, como é, por quê, onde é, e a gente não abre os olhos para isso. E aí voltando lá em Saul, né? Dá um jeitinho, pastor. Aí quando Samuel chega para ele, rapaz, que barulho de gado é esse? Que balido de boi, de vaca, que mugido é esse que eu estou ouvindo? Não, foi os soldados. Foram os soldados que separaram melhor. Eu trouxe para oferecer para Aí depois ele vai consultar uma feiticeira. Ah, Samuel, você, né? Demorou. E aí, sabia. E aí prejudicando, sabe, cara? Não tem que dar jeitinho na tua vida espiritual, no teu casamento. Por causa disso, ele perdeu a escolha de Deus sobre ele.
Sim, por causa dessa perdeu. parte aí da feiticeira. Perdeu, cara. E nesse instante, o Senhor se desagradou de Saul. Quer dizer, aí a gente falou aqui no começo de valor e preço. Valores, né? Quanto custa perder o que Deus te deu? Quanto custa? E tem gente hoje conduzindo a sua própria vida de uma forma que, se não houver um conserto, um arrependimento, lá na frente vai perder. Vai perder cara. o que Deus deu. Deus não alivia e aquilo que são os nossos jeitinhos, né? E além de não aliviar, ele não se agrada. E tem muita gente, de uma certa forma, tentando negociar, né? Algumas situações com o nosso jeitinho e com aquilo que a gente faz que talvez agrade a ele. Isso é muito sério. Aí o pessoal, mas é o jeitinho brasileiro. Então muda de nação, cara. Vai pro céu. Sou cidadão do céu. Porque se esconder atrás... É o jeitinho brasileiro. Não, nós somos cidadãos do céu. Então não adianta se justificar. Certa vez, eu trabalhava numa empresa e fui fazer um contrato de financiamento para vender um equipamento. Cheguei lá, o cara estava metendo malha na presidente anterior. E aí ele falando mal dela, falando mal. Pá. Aí depois aquela choradeira dele toda aqui, não sei o quê, ela tanto imposto, não sei o quê. Quando eu pego a documentação para ele comprar um equipamento caro, né, custava mais de R$200 mil, eu pego toda a documentação dele, comprovando a renda dele e da empresa dele, não passava de R$60 mil por ano. Para alguém que tinha mais de 10 caminhões, mais de 10 equipamentos, como é que alguém que tem tudo isso arrecada anualmente 60 mil? Aí eu falei assim, cara, não tem condições. Aí ele, porra, se eu não fizer isso, eu não sobrevivo. Eu falei, cara, mas tá errado. Mas é que é o Aí, discurso de muito comerciante hoje. Aí, ou seja, ele também estava dando um jeitinho. E aí, na hora, eu falei assim, tinha uma liberdade com ele. Eu falei assim, cara, você é igualzinho ela. Aí ela, não, pô, eu sou diferente. E aí ele virou para falar, não tem condições de aprovar o crédito que você quer. Aí ele, pô, mas não tem como dar um jeitinho? Você tem uma planilha aí que você faz uma menção de um faturamento e tal. Eu falei, cara, não tem como. Né? Então, não teve como. Mas alguém que está falando mal, mas que também está corrupto, tal como aquele que ele sinalizava ser o corrupto, né? Ele também estava dando um jeitinho para ele também ser um corrupto. A gente vê hoje a maioria, né, de pessoas tentando transformar a maldição em bênção. E isso é muito complicado. É algo que começa errado aqui, não tem como dar certo. Né? Começou errado, cara. Em algum momento essa conta, essa matemática não vai bater. Não vai bater. Alguma coisa acontece. Nessa construção de pensamento, a gente vê um texto aqui, né, de Salmo 19. Salmo 19, deixa eu achar aqui. Versículo 11. Olha o que o salmista diz, né? Senhor, aí vem a prioridade do que a gente trata aqui no programa da rádio, que é o ensino, né? E o ensino serve para todo mundo, para crente, para quem não é crente. Então, o ensino vai trazer edificação. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e sou recompensado quando lhes obedeço. 12. Quem pode ver seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim seria uma pessoa direita, ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Aí a gente aprende, e hoje a gente fala muito sobre isso na igreja, né, no contexto da Semeando Família, que lidar com a verdade, a consequência da verdade não traz peso nenhum, por pior que seja a verdade. Às vezes é algo que constrange, é algo complicado, é algo difícil, mas, cara, quando você fala, mas isso aqui é verdade, se vira com ela. Vamos resolver esse assunto. Me ajuda a oração, não tem prejuízo. Mas a maioria dos homens hoje, que se dizem, né, não conseguem lidar com essa verdade que liberta. Estamos chegando no final desse tempo e falar sobre dar jeitinho tem gerado talvez grandes prejuízos na sua vida até aqui. Mas que ao ouvir, ao ser ministrado nessa manhã, que verdadeiramente o Espírito Santo possa te levar a fazer aquilo que é o correto e que você possa viver aquilo que é a plenitude de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma semana de paz para a tua vida. Troca a carrapeta daquela torneira, filho, por favor. Toma vergonha. Beijo no coração, Deus te abençoe.